Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo. Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Não mais estamos transmitindo a nossa celebração ao vivo, mas você, de alguma forma, clicou aí, está assistindo esse momento nosso. Seja bem-vindo. Gostaria muito de ter você aqui conosco. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Então, sinta-se à vontade para estar conosco. Nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas para essa celebração que você está acompanhando agora. Meus irmãos, beber na fonte correta, buscar na fonte correta, é um grande desafio nos dias atuais, com tantas fontes disponíveis, né? Hoje conversava com o Otávio sobre alguma coisa, não me lembro ao certo qual que é o... Sobre o quê? Dieta, isso, dieta, que nós conversamos tanta coisa hoje, né? Sobre programação, Basic, COBOL, C++, conversamos tanta coisa e conversávamos sobre dieta e falávamos como que é difícil, ele falava como que é difícil você ter uma noção correta, né? Porque um fala que comer o pão francês não é bom, e o outro fala que é. Um fala que o leite faz mal, o outro fala que não, que o leite tem cálcio, que é bom. É tão difícil às vezes, né? Tanta informação, tanta coisa que a gente tem de informação, e buscar na fonte correta às vezes é difícil. Mas em se tratando da nossa vida, apesar das muitas informações disponíveis e muitas informações e muitos conselhos, às vezes tortos, e caminhos complicados para as nossas vidas, apesar de tudo isso, irmãos, nós temos um manual de instruções que foi deixado para a operação das nossas vidas, para que a gente consiga vivê-la da melhor maneira possível e tomar as melhores decisões. Então, um desafio cristão é buscar na fonte correta. Buscar na fonte correta quer dizer ir adotando duas premissas básicas. A primeira delas é Cristo. Se você é cristão, não há outra fonte. É Cristo. Né? Se você é um cristão, a fonte central da sua vida é Cristo, é Jesus Cristo. Então, Cristo, viver de forma cristocêntrica é um grande desafio e é a nossa meta de vida. A outra é fundamentar esse cristocentrismo nosso na Escritura, na Palavra de Deus. Porque hoje Cristo é apresentado de tantas maneiras diferentes, de tantas formas distorcidas, né? E de tantas formas que tem mais a ver com o nosso eu, às vezes, do que com o próprio Cristo. Né? Semana passada eu dizia que o Evangelho tem a ver com Cristo. É centrado em Cristo. É a vontade de Cristo. Mas na nossa geração, na nossa época, nesses tempos, o Evangelho está tendo muito mais a ver com o que nós queremos. E está sendo apresentado dessa forma. Está sendo cantado dessa forma, né? É um evangelho triunfalista, é um evangelho centrado nos desejos humanos, é um evangelho em que a prosperidade humana, material, é superior a qualquer outra coisa, inclusive até mesmo a vontade de Cristo. Um evangelho em que nós determinamos o que Cristo deve fazer, até na oração, né? Eu determino. Então a gente tem buscado nas fontes erradas para a formação do pensamento evangélico brasileiro, mas nós cristãos, pequeno rebanho, somos desafiados a buscar na fonte correta. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, vai nos lembrar alguns pontos importantes desta fonte correta. Princípios importantes que nós podemos extrair desses versículos, desses 4 versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto
e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluias. Hoje pela manhã, na ceia, no momento de ceia, nós falávamos sobre esse momento de glória, né? Quando nós poderemos assentar à mesa das bodas do Cordeiro, né? E ali estaremos livres de toda a influência, de toda a consequência, de toda a presença, de todo o poder, de todas as ações, qualquer que sejam, do pecado. Revestidos de incorruptibilidade, viveremos na glória celestial. O apóstolo Paulo tenta lembrar isso no finalzinho aqui. Mas ele começa, meus irmãos, no versículo 1, nos lembrando desta nossa nova vida em Cristo. Ele vai dizer que Jesus, em suas promessas para as nossas vidas, nessa carta especificamente, ele dá uma direção clara de onde nós devemos fixar os nossos pensamentos. Buscar, né? Aí, sim, de fato, a busca do cristão consiste. Quando o apóstolo Paulo trabalha o verbo zelutem, né, no buscai em Corinto, tem um sentido, né? E quando ele trabalha o verbo buscar aqui, tem um sentido mais profundo. E nós, às vezes, damos importância para buscar em Corinto, e às vezes no contexto doutrinário evangélico fica com aquela coisa de ficar buscando, às vezes dons, buscando às vezes coisas que são manifestações visíveis, e não damos tanta importância a buscar outras coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, a ênfase nossa, e Paulo está querendo focar aqui nos Colossenses, é que nós devemos buscar, de fato, uma nova vida em Cristo. Então ele vai no versículo 1 já de cara. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, de cima. Ele vai nos lembrar que temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado. Por quê? Porque fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, ressuscitados somos com Cristo. Paulo nos ensina e deixa claro este conceito de ressurreição em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Até mesmo, irmãos, o sentido e a figura do batismo para nós cristãos significa morte e ressurreição. Morte do velho homem e ressurreição por uma nova vida. Por isso que o símbolo batismal, a ideia do batismo é entrar dentro da água e como se entrasse uma velha vida e aí saísse dali uma nova vida em Cristo. É um símbolo, é uma imagem, né? A gente faz aqui uma analogia direta a essa prática de você deixar uma vida antiga em que você vivia em função do seu pecado, em função das vontades do seu coração, passa a viver agora, não livre da presença do pecado, porque ele continua batendo a sua porta. E muitas vezes você até escorrega nele. Mas você vive agora uma vida de luta para centrar a sua vida em Cristo. E para obedecer a Jesus. E para caminhar com Ele. Então, ressuscitados em Cristo. A nossa nova vida em Cristo começa com a ressurreição. Somos chamados, né? Lázaro entra, morre e é chamado para fora de forma milagrosa. E de forma milagrosa, nós somos chamados a viver uma nova vida a partir do momento que nos comprometemos com Cristo. Se você não fez este compromisso, se você não tem esta nova vida em Cristo, você não foi co-participante desta ressurreição em Cristo. Então, se você congrega, frequenta, assiste, mas não tomou uma decisão por Jesus de fato, permitir que o seu coração seja
entregue no altar dele para viver para ele com uma vida centrada em Cristo, cristocêntrica e fundamentada na Escritura Sagrada? Você tem uma certa afinidade pelo Evangelho. Você tem familiares que são centrados em Cristo. Você tem amigos que são centrados em Cristo. Você até gosta de assistir mensagens cristãs e gosta de ser co-participante ali das coisas, meio que na periferia. Mas o convite de Deus para você é que você seja ressuscitado em Cristo. É que você se comprometa com Jesus. É que você entregue sua vida a Ele. E que você permita que Ele comece a ter mais influência sobre você. E eu vou dizer para os irmãos que isso é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar. Foi essa decisão que mudou minha vida. Foi essa decisão que reescreveu a minha história. Foi essa decisão que fez com que essa música cantada agora, Caminho no Deserto, tivesse todo o sentido do mundo para mim. A minha história foi reescrita. Os milagres ocorreram e continuam ocorrendo. Mas isso só foi possível acontecer mediante uma entrega pessoal. Mediante eu estar em Cristo. Então, para ser ressuscitado com Cristo, é preciso que você viva em Cristo aqui. Então, a nossa vida, ela começa com a entrega a Jesus. E assim como Cristo foi ressuscitado, nós também fomos e somos ressuscitados para uma nova vida. As coisas que agora fazem sentido na nossa vida, em muito tempo não fariam sentido. Em algum tempo atrás, não fariam sentido. O apóstolo Paulo fala, né? As coisas que eu antes gostava, agora para mim, sabe, eu não estou gostando mais. E não é bem, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Porto Seguro, já algumas décadas atrás, né? Porto Seguro não era a potência que é hoje. Ainda era bem pequenininha ainda, 2.000 habitantes, uma coisa minúscula. A Avenida dos Navegantes ali tinha um esgoto a céu aberto, a Passarela do Alto era de terra batida, não tinha a Orla Norte, não tinha nenhum daqueles hotéis lá. A energia acabava todo dia, era um negócio. A água mineral acabava, André, nessa época. E aí eu vi uns irmãos passando com Bíblia. E eu estava sentado num bar de um amigo meu, tinha um amigo meu que tinha um barzinho bem na Avenida dos Navegantes. E aí eu vi uns irmãos passando por uma igrejinha pequenininha que tinha ali perto. E eu olhei para aquilo e falei, tem crente nesse lugar? Meu Deus do céu, esses crentes estão em todo lugar. Até no inferno como esse aqui tem crente, né? E aquilo ali fazia muito sentido para mim e não fazia sentido ter crentes, né? E hoje, quando eu vou a Porto Seguro, já tem muitos anos que eu não vou em Porto Seguro, mas quando eu vou em Porto Seguro, eu vejo lá a primeira igreja batista de Porto Seguro, uma igreja enorme, grande, mas muito grande. Aquela igrejinha pequenininha da década de 80, enorme, 90, começo da década de 90, final de 80, enorme, grande. Aí eu entro ali e tenho prazer de estar naquele lugar. Tenho prazer de entoar os cânticos, tenho prazer de viver uma outra vida. Hoje eu fui ressuscitado com Cristo. Então Cristo reescreve as nossas histórias. Ele pode reescrever a sua história também. Mas é preciso que você tome uma decisão. É preciso que você dê um passo. Ser amigo do Evangelho não é ter o Evangelho no coração. Judas foi amigo de todos os apóstolos. Judas foi amigo de Cristo. Viveu com ele. No entanto, Judas se perdeu no processo. Judas foi cooptado, influenciado pelo mal. Achando que ele estava certo. Achando que o melhor a se fazer era tudo que ele fazia. Então, Judas pôde ter o melhor pastor, que pregava as melhores mensagens, e estava na melhor igreja. O melhor ambiente para o cristianismo é ao lado do próprio Cristo. Mesmo assim, aquele ambiente não foi responsável pela ressuscitação, por um novo Judas nascer. Judas não tomou a decisão mais importante da vida dele, estando perto daquelas pessoas, assistindo aquelas pregações, ouvindo aquelas mensagens, vendo aquele comportamento daquelas pessoas e vendo o comportamento do próprio Cristo. Ainda assim, como amigo do Evangelho, o destino eterno de Judas não foi muito bom. Assim também pode ser com você. Você pode gostar de acessar, assistir, ver as mensagens, mas você também pode estar perdido e não estar ressuscitado em Cristo. Então eu tenho
uma boa notícia e uma má notícia. Vou te dar a má primeiro. A má é que você pode passar o resto da sua vida congregando, frequentando, assistindo, achando bonito e estar totalmente distante de Deus. E depois, na sua eternidade, ficar distante de Deus também. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Você pode tomar uma decisão por Jesus. Você pode ter a sua vida reescrita. Sabe? Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Isso só faz sentido para quem tem um compromisso com Jesus. E isso só acontece na vida de quem tem um compromisso com Jesus. Então, tome da sua parte, faça esse compromisso. Entregue-se a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, a nossa vida em Cristo, né, nós precisamos, de fato... Ô Mari, vai lá. É porque a Mari ela caminha com muitos cachorros. Todo cachorro que a Mari caminha, passa ali na porta, sente o cheiro da Mari aqui dentro. Tem uns que entram, não é não? Não é não? Esses dias tinha 2 que entrou aqui. Eu estava atendendo ali, eu parei de atender, saí. Ei, por que eles estão procurando a Mariana, sentindo o cheiro dela? Eu falei, ela deve ter vindo hoje de manhã aqui. Porque ela não está aqui agora, não. É sério, é sério. Aconteceu essa semana, 2 vezes. Fecha parêntese. Então, meus queridos, uma nova vida em Cristo. Então, nós precisamos buscar, de fato, aqui, olha, se vocês foram ressuscitados em Cristo, busquem as coisas do alto. Então, aqui, para aqueles que buscaram já ser ressuscitado em Cristo, se você não foi ressuscitado, se você não fez um compromisso com Jesus, você já ouviu que tem que fazer um compromisso com Jesus. Então faça logo, para de enrolar. Para de enrolar. Toma a sua decisão logo. Agora você já fez uma decisão. Você já tem a sua vida sendo reescrita. É preciso que você busque as coisas do alto. É preciso que você mantenha foco. A nova vida requer mudanças, requer foco das coisas, essa mudança de foco das coisas terrenas para as coisas celestiais. Precisamos buscar aquilo que é eterno, aquilo que está em Cristo. Imagina só um grupo de viajantes no deserto. A gente está viajando, né? Um caminho lá, desertuoso, seco. E esses viajantes estão sedentos de água, estão exaustos, estão desesperados. E na jornada eles encontram 2 fontes. Uma delas é uma poça de água estagnada e contaminada. Uma água podre. A outra é uma fonte de água pura, fonte de água corrente. E somente essa água pode saciar verdadeiramente a sede daqueles viajantes e revitalizar os corpos deles. O cristão não vai beber água podre. Não vai beber o mau conselho. Não vai beber a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores. O cristão não vai buscar no ímpio a fonte de orientação para a sua vida. Então ele vai buscar água limpa. Assim como a água limpa, a água pura pode matar a sede do que está no deserto, sedento, só a palavra de Deus, só o ensinamento de Jesus, meus irmãos, pode matar a sede espiritual que nós temos. Então é preciso de Jesus. É preciso que você foque em Jesus. É preciso que você aprenda de Jesus, desenvolva-se com Jesus, ande com Jesus. Assim é a nossa vida espiritual. As coisas desse mundo, elas não como a água estagnada, elas não podem, apesar de parecer atraentes, elas não podem momentaneamente saciar nossa sede profunda. Nós devemos buscar na fonte da água viva, onde encontramos verdadeira satisfação e vida abundante. Uma vida abundante, ela só é possível em Cristo Jesus. As pessoas podem aparentar ter uma vida abundante nas suas estruturas religiosas. Não, a estrutura religiosa, ela ajuda você na sua vivência com Deus. Mas se você buscar só na estrutura religiosa, você está buscando na forma errada. Então, ser só um frequentador de igreja, ser só um amigo de crente, ser só uma pessoa que gosta das músicas, não vai matar a sua sede. É preciso que você busque realmente as coisas que são do alto. É preciso que você se aprofunde no relacionamento com Cristo. É preciso que você tenha, de fato, uma abundância de presença de Deus na sua vida. E é patente
É patente a vida de uma pessoa que tem Jesus em sua vida. É diferente, é prazeroso. Andar e conviver com alguém que tem Cristo é bom demais. Porque você recebe bênçãos por tabela da vida daquela pessoa. Né? Você morar com alguém que tem Cristo é bom demais, você é abençoado, porque Deus, aquele guarda-chuva espiritual, acaba te protegendo e acaba te abençoando também. Mas isso não vai garantir que daqui a pouco você sofra consequências terríveis, mas terríveis, de não ter Cristo em sua própria vida. Então, é preciso entregar-se a Jesus, e com uma vez entregando a vida a Jesus, é preciso buscar abundância na presença de Jesus. Busque, o apóstolo Paulo vai dizer, busque as coisas que são do alto. Busque as coisas do alto. As coisas do mundo são aos nossos olhos atraentes. As amizades do mundo, elas são aos nossos olhos atraentes. Os conselhos ímpios do mundo, e quando eu digo do mundo, eu estou dizendo do mundo secular e do mundo religioso. Porque hoje as coisas estão meio confusas. E a gente não sabe mais ao certo o que é o que, né? O que é o que? A não ser que você olhe para a Bíblia. Aí quando você olha para a Bíblia, olha para Cristo, aí você consegue ter discernimento, clareza, né? Clareza e discernimento você só tem com a vida centrada em Cristo. Então, uma pessoa que tem Cristo no coração, ela vive esses princípios de satisfação e vida abundante em Cristo. Aí o apóstolo Paulo continua: pensem nas coisas lá do alto, né? Pensem nas coisas do alto, não nas que estão aqui na terra. Pensai nas coisas que são de cima, que são do alto. Nossa mente, meus irmãos, deve estar fixada na realidade celestial. Nós somos estrangeiros em terra estranha, peregrinos. Irmãos, a nossa vida, ela é um sopro aqui deste lado da existência. Um sopro. O texto bíblico vai dizer isso, né? Um sopro. Um dia desses, eu lembrava da minha irmã, né? Fazendo cocô na fralda, em casa lá. Aquele cheirinho habitual que os bebês deixam no ar, né? E a minha irmã lá fazendo cocôzinho na fralda. Cheirinha, a gente tirava a cabecinha dela, cheiro, né? Lá em casa nós sempre chamamos ela de cheiro também, nossa ascendência baiana é forte aí, né? E tal. E semana passada minha irmã fez 40 anos. Pisquei, Mena. Você pegou a Thalita no colo. Pois é, Mena, a Thalita está com 40 anos. Então, passa rápido. Muito rápido. Só que a eternidade não vai passar tão rápido. A eternidade vai ser eterna. Então é como se você tivesse imaginar que você tem aqui uma régua. E essa régua começa no zero. Aí ela vai lá 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. E até 10 milímetros é a sua vida. E ad eterno, uma dízima periódica aqui eterna, de quilômetros infindáveis, será a eternidade. Por isso que o apóstolo fala, é melhor você concentrar a sua mente, os seus pensamentos, nessa parte. É melhor do que nessa aqui. Porque esta aqui será apenas um vestibular. Será apenas uma prova de vestibular. Uma pequena prova de vestibular para tudo que vem depois. Então, meu querido, minha querida, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são espirituais. Quando a gente está no meio das nossas tribulações, aquilo que nos mantém firme é quando a gente busca o alto, pensa no alto. Né? Os momentos mais difíceis da minha vida, se eu não mantivesse a minha mente nas coisas que são do alto, eu não sei o que seria, eu não sei o que teria acontecido. Então, pensai nas coisas que são do alto. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Até a própria palavra arrependimento, irmãos, metanoia, é mudança de pensamento. Você precisa mudar esse pensamento ruim precisa ser trocado por um pensamento bom. Metanoia, mudança de nous, mudança de mente. Então, pensai nas coisas que são do alto. Isso significa que nós... isso não vai significar, que nós ignoramos nossas responsabilidades terrenas. Nós não ignoramos as nossas responsabilidades terrenas.
Mas a nossa prioridade, o nosso foco devem estar nas promessas do reino de Deus. A nossa eternidade e aquilo que Deus propõe para nós, o mundo invisível e as propostas de Deus para nós, são mais importantes e devem estar influenciando o mundo visível, o mundo material. Então as nossas decisões são baseadas nesse mundo invisível. As nossas decisões são baseadas nessa nossa fé. Imagina, por exemplo, um jardineiro que está lá cuidando com dedicação do jardim. Ele cuida com dedicação, ele sabe que para colher flores bonitas e frutos saborosos, ele precisa cuidar das raízes daquela planta ou daquelas árvores. Se ele se concentrar apenas na aparência externa e ignorar as raízes, o que vai acontecer? Aquela árvore vai murchar. Então, você imagina que o mundo espiritual na nossa vida cristã é semelhante a essa ilustração. As raízes da nossa vida, elas são aquilo que sustenta a nossa vida. As raízes da árvore é aquilo que sustenta a árvore. Então, se você não busca, de fato, cuidar das raízes da sua vida, onde você está alicerçado, e você se preocupa com os adereços, porque todas as outras coisas são acrescentadas. De fato, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, quando eu penso em primeiro lugar no reino de Deus, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus para que Deus guie, quando aquelas dificuldades que eu estou tendo e que parecem barreiras que são intransponíveis, parece que isso é impossível de se vencer, e eu mantenho a minha mente focada no pensamento, na raiz, né? Em Cristo. E aí quando eu assusto, aquela barreira foi vencida. Cristianismo não é brincadeira, meus irmãos. Cristianismo é fato. Deus não é aquele que nós teorizamos sobre Ele. Ele é, de fato, um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o Deus, esse é quem Ele é. E é isso que nós experimentamos em Cristo. E talvez você não consiga experimentar porque você não está em Cristo. Essa é a verdade. Porque quem está em Cristo experimenta. Então tome uma decisão. Pensar nas coisas que são de cima. A nossa vida, de fato, precisa estar focada não apenas nas aparências externas e nas preocupações desse mundo. A nossa vida, ela precisa estar focada num crescimento profundo e duradouro, enraizado, como o apóstolo Paulo fala, em Cristo. Aqui mesmo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos estar enraizados em Cristo. E como esse jardineiro, esse agricultor que cuidava das raízes das plantas, você precisa cuidar da sua vida espiritual, das suas ações espirituais. Porque a gente tem várias ações nesse mundo prático. Vir à igreja é uma delas. Servir o próximo é outra delas. Você tem várias ações práticas. Sabe aquela coisa da teoria e da prática, né? O mundo das ideias sem o mundo da prática é um mundo vazio. Estou lembrando aqui do Catedral, né? O mundo das ideias sem o mundo da prática, que é um preceito filosófico também, né? Irmãos, você precisa entender essas coisas, mas precisa praticar. Aplicar também na sua vida, entregar também a sua vida de fato naquela coisa. Colocar e de fato falar assim, olha, eu sou um cristão que entreguei a minha vida a Jesus e a partir de hoje a minha vida vai ser não só reescrita, como as coisas que eu fizer naqueles milímetros que eu tenho, chamado vida, naquele vestibular, vão refletir as coisas eternas. Então eu vou alinhar minha vida à vontade de Deus, eu vou buscar, de fato, estar... E aí o apóstolo Paulo já passa aqui para o versículo 3, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, né? Deixa eu ler na outra visão aqui, na outra versão. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só que bacana. Esta velha vida, ela deixa de existir. Óbvio que este velho homem vai o tempo inteiro bater na sua porta. E às vezes ele vai, né? Ele vai, às vezes, acordar um pouco, né? Às vezes muito, né? O Spurgeon dizia, né? Eu achei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo.
mas o desgraçado sabia nadar, então ele voltou e, e de vez em quando ele me atormenta. É assim comigo também, né? De vez em quando o velho homem, e eu assim, e a minha oração, assim, é que ele se mantenha morto, né? E o melhor é que ele se mantenha morto. O melhor para mim, e principalmente o melhor para as pessoas que estão ao meu redor, né? Especialmente para os meus filhos. Eu sempre tento explicar para eles, né, a importância, né, Cauã, né, Herbert? O Cauã está apontando para o Herbert ali para eu falar dele primeiro, né? Porque o Cauã, de fato, ultimamente o Cauã não está me dando muito motivo para falar dele mesmo não, viu, Cauã? Glória a Deus por isso, né? Mas eu sempre digo, né? Inclusive disse isso ontem para o Herbert, né? Não queira, não desperte, não provoque, não cutuque a onça com a vara curta. Porque o velho homem não é coisa bonita. Não, o velho homem não tem que voltar, ele deve ficar na tumba, né? Então nós temos que fazer o possível, meus irmãos, para manter uma pedra. E não ficar chamando ele, venha Lázaro para fora, venha, não. O velho homem tem que ficar morto, porque ele destrói, ele é destrutivo. Sabe, a antiga natureza ela é perversa. Ela nos conduz a um caminho mau, a um conselho mau. Ela faz a gente sentar à roda com os escarnecedores, andar no caminho dos pecadores. A velha natureza ela não nos faz bem. Por isso é bom que ela fique crucificada em Cristo. E aqui, a vida oculta em Cristo é isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, né? A nossa verdadeira identidade e a segurança, elas estão escondidas com Cristo. E isso nos dá uma perspectiva eterna e uma segurança que o mundo não pode oferecer, meus irmãos. Em Cristo nós encontramos a nossa verdadeira vida, que está guardada e protegida por Deus. Então é Cristo. Evangelho é Cristo. O Evangelho não são as estruturas criadas para viver com Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é estrutura. A estrutura é importante. O templo é importante, as músicas são importantes, a mensagem é importante, tudo é importante, tudo tem sua importância. Participar da escola bíblica, participar do culto, isso é importante, essa participação. Ela é mais do que necessária para fortalecer sua fé, para te ajudar na comunhão, para te ajudar a crescer em Cristo. Isso é tudo importante, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Cristo, é você estar oculto, escondido, debaixo das asas protetoras de Cristo. Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o apóstolo vai dizer, irmãos, que a nossa vida esteja oculta em Cristo, porque o velho homem morreu e agora você tem que estar, e cada vez que você sair de Cristo, né? Imaginemos aqui, imagina comigo uma galinha, né? E ali tem até essa ilustração nos Salmos, né? A galinha e os pintinhos ali protegidos. Aí quem já viu, eu já vi isso algumas vezes, a galinha coloca os pintinhos assim, né? Debaixo das asas assim, e entra aquele tanto de pintinho, né? E aí a galinha protege, né? Mas um daqueles pintinhos, por instinto pecaminoso natural, pode querer sair debaixo daquelas asas protetoras ali. E aí ela pega e sai daquelas asas protetoras ali, vem um predador e... É assim. O leão que está ao derredor buscando a quem possa tragar, ele é inimigo das nossas almas, ele está esperando esse momento em que nós andemos fora da graça, em que a gente dê passos fora da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o ataque vem, e o ataque é certeiro, e muitas vezes, longe da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vulneráveis a tomar decisões e fazer das nossas vidas alvo do diabo. Aí ele continua no versículo 4. No versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Bênção. Esse é o momento triunfal. Esse é o momento, sabe? É o momento. Sabe quando um atleta olímpico passa 4 anos da vida dele treinando duro em alta performance? Os irmãos estão acompanhando, né? Estão vendo aí as notícias da Olimpíada. Não tenho acompanhado muito porque eu não vejo TV aberta. Eu recebo algumas coisas, vejo algumas coisas na internet. Mas quando aquele ou aquela moça, ou aquele rapaz, sobe ali e pega aquela medalha de ouro, né? E bota aquela medalha de ouro.
botou a medalha de ouro. Por trás daquilo ali, meus irmãos, são 4 anos de muita dedicação, de muita renúncia. Muita renúncia. Dedicação extrema que altera as configurações da existência daquela pessoa. As meninas daquela dancinha lá, como é que é o nome? Ginástica olímpica. As que faz aquela dancinha e dá aquelas piruetas, aquelas coisas todas, né? Aquelas meninas ali não menstruam. Elas não menstruam. Elas não crescem. Você já reparou como é que é o corpo delas? Padrão, né? Você já reparou como é que é o corpo dos nadadores? Vê. São horas e horas e horas e horas de treino, às vezes com um dia só para descansar. Às vezes não descansa nem um dia. Quando aquele medalhista olímpico pega aquela medalha e chora daquele jeito, né? A nossa campeã, né? Aquela menina Bia, né? Eu vi a luta dela, né? Apesar de não curtir muito judô, eu vi a luta dela. Na hora que ela derrubou e que ganhou e que falou que ela era medalhista olímpica, ela desmoronou e começou a chorar. Emoção. Glória. Número 1. Ela tinha 1.000 seguidores no Instagram. Ela bateu 1 milhão e tantos de seguidores em alguns minutos. Quando ela alcançou a glória. Aí, na hora que ela deu entrevista, ela falou de como foi difícil chegar até ali. Como teve que ter renúncia da parte dela. Como que ela lutou e remou contra as circunstâncias. E como que teve que ter, sabe, uma dedicação extrema. Irmãos, atletas de alto desempenho sofrem e comem o pão que o diabo amassou para chegar onde eles chegaram. Eles são restritos na sua dieta, são restritos no seu sono. Tudo é controlado. Tudo é controlado, é lesão atrás de lesão. É muito sofrimento pessoal para chegar ali. Então, para receber a glória, toda glória é precedida de abnegação, renúncia e dedicação. Dedicação. Sem dedicação não há glória. São anos e anos. A menina que ganhou, é Jade o nome dela? É Jade, né? Nossa menina, Jade. Ela disse, agora eu não vou disputar nessa modalidade mais não. Eu vou continuar disputando em outra modalidade. Mas essa modalidade, ela exige demais do meu corpo. Exige demais. Vocês viram o que aconteceu com a Daiane dos Santos 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que ela parou de treinar? Por quê? Porque ela parou de renunciar. O Phelps, quando estava disputando, ele tinha que consumir 10.000 calorias dia. 10.000 calorias dia. Então, eu acompanho algumas dessas meninas que treinam em alto rendimento como psicólogo. É extenuante, cansativo, é mentalmente intenso o treino desse pessoal que recebe a glória da medalha de ouro. Eu, pessoalmente, tenho uma campeã sul-americana, tenho uma campeã mundial. 9 anos e 11 anos, por exemplo. São crianças que não vivem como as crianças normais. São crianças que aprendem a não comer o doce. São crianças que aprendem a importância de treinar 8 horas por dia. E ainda chegar em casa cansada e ter que fazer o para casa. São crianças que, uma delas lutou hoje, por exemplo, ela chegou dos Estados Unidos, lesionada, correu na fisioterapia, fez um trabalho intenso na fisioterapia de 2, 3, 4 dias e hoje pela manhã ganhou a medalha de prata do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu. Resiliência, perseverança, aprende a ignorar a dor. Quando recebe a glória, é porque tem coisas antes. Então, olha, entenda uma coisa. Nós desfrutaremos da glória celestial. Você vai ganhar a medalha de ouro. Vai! Na verdade, as ruas serão de ouro, né? Só a medalha, as ruas serão de ouro. Mas agora você está na parte da preparação para isso. É preciso renúncia, é preciso entrega.
a promessa final é que quando Cristo retornar, nós seremos manifestados com Ele em glória. A nossa esperança não está apenas nesse tempo presente, sim. Está na glória vindoura. Quando nós seremos totalmente transformados, nós viveremos eternamente para Ele. Mas essa glória vindoura ainda não chegou. E para ela chegar, você precisa ter o melhor preparo. Você precisa dar os melhores passos. Você precisa ser um cristão de alto nível. Um cristão de alto rendimento. Um cristão que as pessoas olhem para você e digam: quero ser como essa pessoa. Eu quero ser como essa pessoa. Essa pessoa tem a presença de Cristo na vida dela, porque ela, com Cristo, ela é um cristão de alto rendimento. Esta glória está reservada para cristãos de alto rendimento. E Jesus chamou os cristãos de alto rendimento de pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Poucas pessoas, que no final dos tempos, meus irmãos, receberão essa glória. Não serão todos que dirão Senhor, Senhor, que herdarão o reino dos céus. Serão aqueles que de fato tiverem as marcas de Cristo em suas próprias vidas. Então, encorajo você a buscar ser esse tipo de cristão. Eu e você precisamos constantemente avaliar onde nós estamos buscando as fontes, de satisfação e de propósito da nossa vida. Que fonte é essa? Devemos perguntar se nós estamos buscando em fontes contaminadas deste mundo ou na fonte pura que é Cristo. Isso envolve tempo, isso envolve oração, isso envolve dedicação à palavra, obediência, serviço a Deus no corpo de Cristo, comunhão, adoração. São tantos os princípios que envolvem na forma prática, são tantas as disciplinas espirituais que temos que viver. Então, meus queridos irmãos e irmãs, diariamente nós devemos buscar na fonte correta. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam fixas em Cristo. E eu quero te lembrar que a promessa de glória eterna com Cristo, e essa promessa vai se cumprir, e nós estaremos sentados nas bodas, estaremos sentados nessa grande ceia, nessa festa. Mas ela é precedida pela vida prática, aqui hoje, agora, suas ações de agora. E eu quero finalizar essa nossa reflexão orando para que esta seja a sua realidade. Na hora do pódio, na hora da medalhinha, que você seja aquele atleta de alto rendimento que se dedicou mais, que se esforçou mais, que renunciou mais, que orou mais, que buscou mais, que adorou mais, que leu mais a Bíblia, que se dedicou mais a entendê-la, a aplicá-la no coração, a manter a comunhão, a cooperar com o reino de Deus, a ser útil no serviço da igreja, a realmente ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, e que outras pessoas venham a Cristo através de você, e todo esse papel importante seu na vida, que isso de fato seja olhado por aquele que dá a medalha, e ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Que Jesus olhe para você dessa forma. Mas para isso é preciso prática. Não é a ilusão. Sabe, a ilusão da teoria? Ela não vai fazer isso. Porque diferente de nós, que às vezes nos fingimos que, finge que a gente está aprendendo alguma coisa. Finge que a gente está, A gente finge que está aprendendo, o outro finge que está ensinando, e tem um pacto da mediocridade, às vezes, na educação, Diferente de nós, que às vezes fingimos que estamos malhando, A gente vai para a academia, malhar, e a gente finge que está malhando, Eu vi um meme hoje que dizia assim: está tendo algum problema nessa academia minha, porque já tem 7 meses que eu me matriculei e até hoje não vi resultado nenhum. Eu vou ter que ir lá para ver o que está acontecendo. Não vai. A mesma coisa, é prática. Então eu quero orar por você. Feche seu olho, curve sua cabeça. Tome as suas decisões. Dê um passo a mais. Busque mais. Busque as coisas que são do alto. E conforme o texto de Paulo ministrado ao seu coração hoje, imprima esse texto de fato no seu coração e que você faça com que ele seja prática no seu dia a dia. E que as pessoas sejam de fato abençoadas e inspiradas com o cristianismo de alto nível que você vive.
Pai, em nome de Jesus, oramos gratos ao Senhor pela Tua palavra, rica, eficaz, poderosa e mais penetrante e cortante que uma espada de 2 gumes. Te agradecemos porque ela revela o oculto do nosso coração, traz à tona as verdades que precisam ser encaradas e nos compele, nos empurra a sermos cristãos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda, Deus, a cumprir os Teus propósitos. Se porventura alguém que ouve essa mensagem agora ainda não é este cristão e não tomou esta decisão, que agora o Teu Espírito haja neste coração e que esta pessoa que foi atraída pelo Teu Espírito, porque o Senhor o amou primeiro, atraída pelo Teu Espírito a estar ouvindo esta mensagem, a estar buscando realmente entender melhor dos Teus princípios, que hoje ela tome uma decisão pessoal por Jesus. Se porventura pessoas que já tomaram uma decisão por Jesus não têm tido um alto rendimento na Tua presença, não tem se apresentado melhor ao Senhor, não tem trazido frutos, não tem desenvolvido um sistema pessoal de autonegação, de disciplina espiritual, de oração, de busca pela Tua palavra, de aprendizado, de compromisso com a igreja, de realmente ser alguém produtivo na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, que hoje seja o dia da mudança, seja o dia da virada, que a chave possa virar hoje e que esta pessoa se torne alguém que seja altamente relevante a ponto de chamar a Tua atenção, a ponto do Senhor olhar para essa pessoa e dizer: viste o meu servo fulano, viste a minha serva fulana, seja notado, que essa pessoa seja notada pelos Teus olhos, de tão abençoada e de tão parecida com Jesus que ela tem se tornado a cada vez mais a partir dessa decisão. Te oro, te agradeço pelas mudanças que o Senhor já promoveu e que o Senhor pode promover em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, meus queridos. Vamos cantar agora uma música. Você pode fazer o seu pedido de oração, que está, o papelzinho está aí, você já sabe como funciona. Basta você trazer aqui à frente que a Dani vai orar pelo seu pedido de oração. E nós vamos ter uma equipe que vai orar pelo seu pedido de oração todos os dias até domingo. Você que nos acompanha pelo vídeo também pode fazer isso. contato@igrejadocoração.com é o e-mail do qual você pode nos enviar o seu pedido de oração, trazendo ali o seu... talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez você queira agradecer por uma bênção. Vamos orar a Deus também, como Igreja do Senhor, por você, né? Se você tiver tomado alguma decisão, quer oração por essa decisão, você pode colocar aí também, tá? Eu vou me despedir de você que nos acompanha pelo vídeo, te convidando a estar conosco na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. E para nós que ficamos enquanto cantamos, você tem a liberdade de trazer o seu pedido de oração